vamos falar do Salmo 1 hoje. O pastor André, quando me convidou, o que eu falo, Senhor, com o teu povo? Eu entendi que Deus falou assim: fala do que você tem vivido, fala do que você tem passado, fala do que você tem experimentado. Óbvio que a gente não parte de um ponto, como é que eu vou dizer, isolado. A gente parte de um ponto onde a gente vai aprendendo as Escrituras, aprendendo com homens de Deus, a ver o comportamento de homens de Deus, literatura cristã, boa literatura cristã, mensagens, canções. Então a gente vai ocupando uma série de situações. E hoje eu quero falar da importância de vivermos na presença de Deus constantemente e não rejeitarmos nada do que nos acontece. Quando Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até aquelas que a gente não gosta, está cooperando. Esse texto é proveniente de uma experiência pessoal. Esse texto não, desculpa. O que eu quero compartilhar. O que eu quero compartilhar com você através desse texto é proveniente de uma experiência curta, breve. Há 2 meses atrás eu estava aqui com o senhor, com vocês, com os irmãos. É uma experiência desses 2 meses, mas que muitas coisas nesses 2 meses eu vi anos antes. Não esperava que acontecesse muita coisa. Tanto experiências agradáveis temos, quanto experiências desagradáveis que também temos, porque a todo instante nós estamos diante de uma bifurcação. Todo momento estamos diante de uma bifurcação. Mesmo assentados, leiamos o Salmo 1, versículo 1 até o versículo 6. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amado Deus, Pai de amor, nós nesta noite estamos aqui por uma única razão: tua graça. É a tua graça que nos trouxe aqui. Por mais que tenhamos a sede, por mais que tivermos disposição para estar aqui, estarmos juntos, tudo o que está acontecendo hoje é resultado direto da tua graça. Portanto, Deus amado, peço ao Senhor, cerque-nos com a tua benevolência e repreenda tudo aquilo que trabalha contra esta hora, Senhor Jesus. Nós aqui te louvamos através das canções, expressamos ao Senhor, estendemos diante da tua soberania os nossos pedidos de oração por tantas situações, ó Deus, que temos conhecimento, e outras que nem conhecemos, e outras que ficaram no silêncio da nossa alma. Mas esse é o momento que, nesses breves minutos, nós pedimos ao Senhor: fale ao nosso coração, fale conosco, Senhor. No nome santo de Jesus eu faço esta oração na segurança de que o Senhor nos ouve e de que o Senhor nos responde. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu ouvi de um pastor muito querido, muito pensador no modo de ler. Ele diz que há uma diferença muito grande entre a felicidade humana e a bem-aventurança. Todo mundo quer ser feliz. Os casamentos que nós pastores fazemos, há uma instrução
nós acompanhemos o casal até o altar, que tenhamos com eles alguns momentos de diálogo, de aconselhamento, de orientação, de ouvir algumas coisas deles para tentar, com a experiência que Deus permite os pastores terem através dos seus matrimônios e através das experiências de acompanhar outros casais, de poder orientar na intenção de facilitar a caminhada. Há muito tempo atrás nós ouvimos dizer que por que você quer casar? Uma pergunta, porque eu quero ser feliz. Depois nós ouvimos o inverso desse pensamento. Não, você não deve casar para ser feliz, mas você deve casar para fazer a outra pessoa feliz. E de uma forma carinhosa, me lembro que o pastor Tom falou: nenhuma coisa nem outra funciona em estado algum da vida, que a gente não consegue ser feliz e a gente também é limitado para fazer qualquer outra pessoa feliz. E a gente tem essa dificuldade, e a gente lança as nossas expectativas em cima das nossas projeções, sendo que a Bíblia mesmo não pede para nós lançarmos expectativas, mas para que nós tenhamos esperança no Senhor. É diferente, porque quando lançamos aquilo que almejamos, nós sempre lançamos da maneira que queremos que isso retorne para nós. Sempre há uma intenção de retorno, sempre há uma intenção de que aquilo traga algum benefício, e que esse benefício não seja custoso, e que esse benefício não exija muita coisa de nós. E aí é onde nós frustramos. Quando você pergunta para alguém: o que você quer ser? Eu quero ser feliz. Caminhamos com alguns que estão aí na rua, moradores de rua, e você perguntar para um morador de rua: por que você chegou nessa condição? Você ofende ele, você perde a pessoa ali na hora. Aí muda a pergunta: qual é o teu sonho? Aprendi isso com uma pessoa que fazia esse tipo de abordagem, e realmente funciona. Quando você pega uma pessoa que está nessa situação, você pergunta: qual é o teu sonho? Até aquele que está na sarjeta diz: eu quero ser feliz. Todos nós que estamos aqui, de uma forma ou outra, buscamos isso, através do conforto dos nossos lares, do conforto dos nossos automóveis, do conforto das nossas vestimentas, daquilo que, com suor, eu sei que todo mundo aqui trabalha, todo mundo é responsável e idôneo, todo mundo tem a sua hombridade, aquele suor nosso para dar o melhor para os nossos filhos. Tem gente aqui dentro que nunca calçou tênis de 500 conto, mas o filho anda com tênis de 500 conto. Você não comprou para você, mas você comprou para o teu filho. Também. Tem coisas que você nunca viu, nunca teve, o seu filho tem. Porque a gente automaticamente acha que a felicidade está em coisas, e são essas mesmas coisas que produzem em nós as nossas frustrações. Há muito tempo atrás, quando eu me converti, isso é coisa do século passado, que eu me converti aqui, e um outro pastor fantástico, que é o nosso superintendente, o pastor Fernando, nos cultos de quinta-feira, quando ele cuidava, ele falou uma vez, pregou uma vez no culto: se desembarace daquilo que está te causando problema. Eu não sei até que ponto aquilo tem um fundamento. Eu não acreditei que eu era crente novo acredita em tudo que ouve, né? Eu acreditei com tanta convicção que eu me desfiz das coisas que estavam me atrapalhando, e deu certo. E deu certo. Ele falou: seu carro está dando problema, você fica gastando dinheiro, você gasta 500, você gasta 1.000, você gasta 2.000, você só está gastando dinheiro, começa a guardar e não gasta mais. Você vai ver, você vai comprar um carro melhor do que o que você tem. Eu estava nessa condição. O carro, com problema, parei de gastar, comprei um melhor. Aquilo me deu resultado. Tem alguma coisa na tua casa que não está indo bem? Desfaça dela. Ela está produzindo infelicidade e você está amarrado naquele negócio. Coisas. Eu levei a sério aquele dia e me desfiz de algumas coisas que até orei a Deus. Falei: Senhor, se eu não estou ficando louco, porque crente novo também tem dessas coisas.
Se eu não estou ficando bom, se esse negócio do Senhor está acreditando, me ajuda. E acho que Deus, por misericórdia mesmo, Ele acaba ajudando os caras que tem assim. E melhorou. Melhorou e melhora quando a gente sai da busca da nossa satisfação para entendermos o que é a bem-aventurança divina, que é diferente da felicidade humana, que é diferente do prazer humano, da conquista humana. Todos nós que estamos aqui, de uma forma ou outra, você comprou um carro novo ou velho, mas você comprou um carro que, mesmo que ele é velho, quando você comprou, você era novo. Tudo passa, tudo perde o brilho, tudo perde aquela questão do momento, aquele fervor do momento, passa. E vem aqui então o salmista e fala uma coisa interessante. Ele mostra aonde que está a estrutura para um homem viver seguro, bem-aventurado. Por mais que você esteja passando problema, é possível. Ele começa de uma forma um tanto quanto estranha, mostrando aonde nós ainda estamos apegados. Ele começa de uma forma negativa. Bem-aventurado o homem que não anda. Começa dizendo do que nós temos que nos desembaraçar, do que nós temos que nos desprender. A bem-aventurança divina começa com um aspecto que parece que se despojar, tirar alguns conceitos que estão na cabeça, alguns sentimentos que sondam no coração, alguns vícios que os homens ainda são presos, algumas deformações de criação, algumas deformações de convívio com outros, que deformaram, dado o fato de que todos nós nascemos em pecado e que ainda somos inclinados ao mal, e isso continuamente, como defende a nossa teologia. Dado essa questão, o fato disso, nós também carregamos em nós deformidades, nós também carregamos dentro de nós coisas que não agradam a Deus, e a gente, por não abandonar, por não largar, por não deixar, ficamos agarrados a isso como se isso fosse a nossa felicidade. Atribuímos a coisas, atribuímos a situações e circunstâncias, sendo que todos nós que somos homens aqui, todos nós sem exceção, todos nós temos preocupações, todos nós aqui experimentamos dias difíceis, com um filho que nasceu, com a esposa que brigou. Só uma pergunta aqui: quem aqui é casado e já brigou com a esposa além de mim? Tem alguém? Gente, essas coisas acontecem. E a gente passa, quem já passou um momento difícil, fala assim: meu Deus, eu não aguento mais essa mulher, só eu tenho mais uma. Pelo amor de Deus. Ela também fala o mesmo, não aguento mais esse homem. Porque nós projetamos, às vezes, a nossa estrutura em cima daquilo como gostaríamos que fosse. Não é. O salmista começa dizendo: bem-aventurado o homem. Que bom que falar do homem. Aqui é óbvio que esse homem diz sobre a mulher também, abarca a mulher, mas que bom falar do homem aqui. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se assenta, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é um processo. Isso é um processo. A Bíblia fala que um abismo chama o outro abismo. Esse é um processo. Lá em Apocalipse fala que um abismo chama o outro abismo. Quando nós estamos apegados às coisas desta terra, quando nós estamos apegados a buscar a felicidade deste mundo, aonde nos frustra, aonde nos fere, aonde nos machuca, nós vamos de mal a pior. Bem-aventurados aquele que não anda, aquele que não se detém, aquele que não se assenta. Você vê como Tiago, irmão de Jesus, na sua carta, você não precisa abrir, mas Tiago, capítulo de número 1, no versículo de número 14, ele
fala uma coisa, perdão, no versículo 13, Tiago fala assim: olha, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ou seja, Deus não coloca o pecado diante de nós para nós cairmos. Deus não coloca os laços diante de nós para nós nos embaraçarmos dele. Deus é claro nas Escrituras quanto o que Ele espera de cada um de nós. É nós que embaraçamos das nossas vaidades. Ao contrário, Tiago diz aqui no versículo 14: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Só que nós temos a habilidade de falar das nossas conquistas, das nossas vantagens, dos nossos feitos, mas nós temos dificuldade para tratar da nossa cobiça. Ao contrário, ele diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. E eu não estou falando de mulher, eu estou falando da estrutura que nós temos dentro de nós. Que louvado seja Deus se você já eliminou isso dentro de você. Louvado seja Deus se essa mensagem não serve para você. Glória a Deus por isso. Que eu ainda estou gatinhando nesse negócio. Aí ele diz: então a cobiça, depois de haver concebido, bem-aventurado aquele que não anda. Olha o processo: andar, caminhar, viver, atravessar a vida, o dia, a semana, o mês, o ano, a idade, o tempo. Ele está andando. A vida é um processo impossível de fazê-lo parar. Impossível de fazê-lo parar. É impossível você parar um dia, falar um dia para. Impossível. Olha o processo: não anda. Porque conforme ele vai andando, conforme ele vai vivendo, conforme ele vai passando no meio dessa vida, alguma coisa o atrai. Por quê? Porque nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Quando essa nos atrai, eu me detive. Eu não se detém. Andando, não me detenho. Por que é aquilo? O que está acontecendo ali? Seja o que for, e o Espírito Santo é poderoso para falar no teu coração e na tua memória qual é a sua cobiça. Não precisa falar. A Bíblia está cheia de pecado e nós vamos ver isso aqui. Quando cobiça dá à luz o pecado. O que ele está querendo dizer? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém e não se assenta. O processo consumador do pecado não é estar andando só, não é estar se detendo, mas é hora que a gente assenta, como o salmista está querendo dizer, no sentido de: opa, eu achei um negócio que me atrai, eu achei um negócio que me seduziu. E aí Tiago diz no versículo 15: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E não estamos falando de morte física, e detalhe, também não é da morte espiritual, apesar de ter fundamento para falar da morte espiritual, mas é a vida de peso, é a vida do coração cheio, é a vida que não consegue encontrar paz em Cristo. Por quê? Está sempre envolvido. Os problemas. Quem aqui tem problema? Não vou nem pedir para levantar a mão. Quem aqui está passando um momento difícil? Quem aqui tem uma preocupação? Estas coisas nunca vão nos deixar. Nunca. Sabe quando vai deixar? Quando você morrer. As lutas, as dificuldades só vão nos deixar quando nós morrermos. Agora, até você morrer, Deus deu uma lição aqui: bem-aventurado o homem que não anda no conselho, não se detém no caminho, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, olha onde está a nossa dificuldade. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei? Sabe por que Deus não fala com muitos de nós? O que eu estou falando aqui é proveniente de experiência pessoal. Minha experiência não serve de doutrina, só a Bíblia. Mas se a minha experiência te ajudar a sair de algum lugar onde eu me encontrava, e eu ainda me encontro porque estou me embaraçando, eu me dou por feliz nessa noite, me dou por bem-aventurado nessa noite. Antes a sua lei, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quero dizer uma coisa para o irmão: talvez você não tenha encontrado o prazer de viver
com os olhos nas Escrituras, porque nós temos o hábito de ler a Bíblia inteira para cumprir tabelinha. Nós temos o hábito de ler os versículos de forma corrente. Nós temos o hábito de ler a Bíblia da maneira que nos interessa, e os textos complicados nós não lemos. Se tem um texto, se tem uma coisa que nós pastores ouvimos de pessoas, e as pessoas acham que a gente entende tudo da Bíblia, né, pastor? É quando a pessoa, eu estou lendo a Bíblia, mas não estou entendendo nada. Eu falo, puxa vida, eu queria falar o mesmo para essa pessoa. Você sabe o que acontece comigo também? Eu leio e não entendo nada. Porque Deus quer que nós meditemos os grandes tesouros de Deus para a sua alma. Não é para as suas conquistas, mas o grande tesouro de Deus para a sua alma estão nos textos que você não entende. Só que como a gente não entende, a gente vira, vai lá para o Salmo 23, abre lá no Salmo 91 e não lê. Tem gente que não leu aí dos profetas menores aqui dentro, nem sabe onde eles estão. Aliás, não sabe nem quem eles, onde estão é uma coisa, não sabe nem quem são. Não conhecemos as Escrituras. Não há uma busca de se alimentar. Antes, o seu prazer, ele não se assenta. Aliás, ele não anda, ele não se detém, ele não se assenta. Mas antes, o seu prazer é a responsabilidade que Deus coloca em cima de nós. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Na lei do Senhor, o que nós vivemos hoje? As Sagradas Escrituras. Comece a orar a Deus, comece a buscar Deus e comece a escolher um texto. O mais difícil, aquele que você dividiu, aquele que você desistiu. Comece a ler ele uma vez e pensa, fica o dia inteiro pensando nele. Lê ele no outro dia e pensa, antes de dormir, lê nele e fica pensando, fica orando. Deus vai trazer verdades incríveis para o teu coração, coisas que vão mudar o teu interior, mesmo que não mude as coisas à tua volta. Por quê? Porque quando a gente começa a ler as Escrituras com essa ótica, com essa expectativa, com essa perspectiva, a palavra de Deus vai tomando conta do nosso coração, e a gente vai meditando nela de dia e de noite. Ou seja, quando o meu coração, quando a minha mente está ligada em Deus 24 horas por dia, não dá tempo de eu andar no conselho dos ímpios, porque eu sei em quem tenho crido e não no quê. Não dá tempo de me deter no caminho dos pecadores, porque eu tenho obra santa para realizar. Não me assento na roda dos escarnecedores. No seminário, os seminaristas falam assim, quando tem um bando de seminaristas conversando, eles falam assim, vamos nos assentar na roda dos esclarecedores. Antes, o seu prazer aonde está? Na lei do Senhor e na sua lei. Essa é a tua responsabilidade, essa é a nossa responsabilidade. Se eu cumpro a minha responsabilidade, olha, Deus faz o que Ele falou que vai fazer. Quando eu me apego às Escrituras, quando eu não desisto dos textos difíceis, que tem texto que é complicado. Recentemente na igreja me perguntaram lá de Saul, que foi lá na médium, foi lá, Saul foi no centro espírita. Explica isso. Lê o texto lá e depois ele explica. O pastor explica. Saul não foi no centro espírita? Foi. Ele não falou lá para o cara que recebe o espírito trazer o profeta, fugiu o nome desse aqui, Samuel. Samuel foi lá. Explica como é que foi isso no centro espírita. Explica isso. Explica isso para uma pessoa que é a resposta rápida, fácil e papinha, sabe aquela papinha do potinho, né? Sabe que vem com cenoura, carne, tudo batidinho, bolinho. Não quer mastigar, não quer refletir, não quer meditar. Às vezes nós estamos diante de Deus com essa mesma postura. Nós estamos mantendo os nossos velhos hábitos de conduta, os velhos hábitos da estrutura de pensamento. Quando Paulo diz lá em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, a gente ainda está no processo, no mesmo processo. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e
na sua lei. Essa é a nossa responsabilidade, meditar de dia e de noite. Quando nós assim fazemos, não há motivo para nos preocuparmos. Por isso que Jesus diz lá em Mateus: não andeis ansiosos com o que haveis de comer, beber ou vestir. Você vale mais do que tudo que tem nesse mundo. Isso não é um culto ao humanismo, mas isso é a expressão do coração de Deus a nós. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando eu medito na lei do Senhor de dia e de noite, quando eu medito em quem Deus é de dia e de noite, e descubro que o que Ele é que me faz ser alguma coisa, Ele diz que essa pessoa que assim procede, essa pessoa é como árvore plantada junto à corrente de águas. Ou seja, não sei o que você está enfrentando ou passando, mas quando você medita na lei do Senhor de dia e de noite, Deus te planta como árvore, e aonde você estiver, em frente à situação que você tiver, Deus tem uma corrente de água viva para passar perto de você, que essa situação e essa circunstância não vai fazer você sucumbir. Como diz lá, ao cheiro das águas, a árvore seca volta a viver. Glória a Deus. Ele é, não sou eu que decido onde Deus me coloca. Só aproveitando o momento aqui, eu não pedi para Deus para voltar para o patrão. Não foi eu que falei: Deus me leva de volta para o patrão, Deus me leva de volta para o patrão, Deus me leva. Não foi. Quando Deus está na situação, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore, é Deus quem planta. Você está no momento que você não está entendendo? Fique sossegado, Deus permitiu você estar aí. Sua parte é meditar nas Escrituras de dia e de noite, e você não vai perecer, porque Deus vai mandar água limpa para te regar. Glória a Deus. Deus vai mandar água limpa, a água é Jesus, né? Vai te mandar coisas dele, verdades bíblicas que ainda estão escondidas aqui, porque você pensa, por mais que a Bíblia não fale quem Deus é no seu todo, ainda assim, todo o tempo da humanidade, a humanidade não conseguiu esgotar o que está aqui dentro ainda. Tem muita coisa boa, tem muita coisa preciosa aqui dentro. E olha, interessante, como nós não temos o aspecto da perseverança, nós às vezes achamos que nós estamos, alguma coisa está fora do controle de Deus, mas você será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo medite de dia e de noite. Pense nas Escrituras, pense em textos bíblicos de dia e de noite, porque no devido tempo alguma coisa vai frutificar no teu coração. Não vai voltar Deus negar sobre a sua vida, cuja folhagem não murcha. Ou seja, é essa palavra que vai fazer eu e você atravessarmos os problemas que temos, as dificuldades que se levantam, as afrontas que se vêm contra nós, com o nosso rosto sereno, cuja folhagem não murcha. Quando eu medito de dia e de noite, quando eu cumpro a minha responsabilidade, Deus faz a parte dele. O tempo não permite, mas o versículo de número 6 diz o seguinte: pois o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos. Os justos aqui não são os perfeitos, mas aqueles que meditam na lei do Senhor de dia e de noite, que buscam melhorar todos os dias. Amém. O Senhor conhece. Sabe qual é o caminho dos justos que o Senhor conhece? Mesmo quando eu passo uma situação que eu não queria, eu me mantenho fiel a Deus. Quando eu enfrento o que eu não queria, eu me mantenho íntegro diante de Deus. Quando eu passo aquilo que se eu pudesse eu evitaria, eu me mantenho íntegro diante de Deus.
quando a circunstância é terrível, que dá vontade da gente gritar, da gente falar até palavrão, da gente querer vingança. O Senhor conhece o caminho do justo. Ele sabe onde você está. E Ele não vai avaliar você pelo que você está passando, pelas circunstâncias que você está passando, mas Ele vai te avaliar pelo fruto que você está produzindo, porque mesmo no meio da dificuldade, Ele vê você como uma árvore, Ele te planta junto à corrente de águas, Ele sabe que no devido tempo você vai dar o seu fruto, Ele vai fazer com que a sua folhagem não murcha, e tudo quanto você fizer será bem sucedido. Por mais que você esteja perdendo, por mais que você esteja passando um momento difícil, por mais que você esteja enfrentando uma luta que você não queria, você será bem sucedido. E pode ser que você não colhe isso agora, pode ser que você foi estabelecido há 10 anos, e pode ser que nem você colha, mas o seu filho, como diz lá em Provérbios capítulo 20, versículo de número 7, o homem que anda na sua integridade, felizes serão os filhos depois dele. Amém. Andar com Deus não dá erro nunca, nunca dá errado. Você pode até não estar vivendo o que você quer, mas anda em integridade, anda em retidão com Deus. Tira as coisas que não deixam você dormir. Alguém aqui dorme com uma bandinha de vez em quando na cabeça que não deixa você dormir à noite? Tem alguém que dorme? Você com um monte de preocupação. Alguém dorme com preocupação aqui às vezes? Né? Aprenda a mandar um maestro. Caraca, teve um programa. Quem lembra desse programa? Caraca, tudo gente antiga, pelo amor de Deus. O Senhor conhece o seu caminho. Irmãos, o Senhor conhece o seu caminho. Mesmo quando você está chorando, Deus conhece o seu caminho. Mesmo quando você está sofrendo, está sangrando, Deus conhece o seu caminho. Para encerrar, abre em Isaías. Ixi, cadê Isaías na minha Bíblia? Eu estou em Jeremias, é isso que eu estou achando. Isaías 30, irmão. 30. Cadê? Aqui. Isaías 30. Escuta. O Senhor conhece os caminhos dos justos. O justo não é isento de problemas. O justo não é isento de confrontos, de tristeza, de aflições. O justo sabe que tudo que ele passa, por mais que ele não compreenda, coopera para o bem dele, porque Deus o plantou. E não é a circunstância que faz o justo, mas é a água que Deus manda, é a folha que Deus não deixa murchar, é o fruto que Ele produz no devido tempo, e tudo que Ele faz é bem sucedido. Pode estar passando por quem mais gente passou pela prova, fala assim, nossa, o cara deu glória a Deus em tudo que ele passou, rendeu, não sei o que. É esse caminho do justo. Olha o que diz o versículo de número 20. Sabe que tudo vem da permissão de Deus. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo, não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, filho, andai por ele. O Senhor conhece o caminho dos justos, e quando te faltar, como é que eu vou dizer? Ânimo. Pastor André orou pedindo isso a Deus, a nós. Quando te faltar ânimo, quando te faltar vontade de caminhar, quando te faltar vontade de continuar, continue meditando na lei do Senhor de dia e de noite. O Senhor conhece o teu caminho e pode acreditar que Ele vai estar por trás de ti falando assim: filho, vai por este caminho,
vai por este caminho. Você já imaginou se Filipe não tivesse ouvido o Espírito Santo? Você já imaginou se Filipe tivesse dito lá em Atos para o Espírito Santo: Senhor, eu vou para aquela cidade lá, está cheia de gente, eu vou abrir uma igreja lá, vai ser forte a igreja. Não, Filipe, pega essa estradinha de terra aqui, não é lá acabada, não. Não, senhor, você está equivocado, lá está cheio de gente que não tem ninguém. Essa estrada aqui não passa mais ninguém. Vai por aqui, Filipe. Essa voz vai estar indicando o caminho que você deve andar. Salmos 25, 12. Ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve andar. Em nome de Jesus. Amém?